tarde, meu nome é Felipe Ávila, eu estou participando do processo seletivo para o programa de coordenadores do SFL e vim aqui responder algumas questões que foram propostas por vocês. Primeiramente, a questão da guerra às drogas, que é algo que para mim, por princípio, não dá para ser defendido, já que a decisão de usar ou não drogas deve ser completamente individual, porque teoricamente é algo que só vai trazer prejuízos para a própria pessoa. É lógico, se ela causar danos a terceiros, ela deve ser punida proporcionalmente, mas isso é fora de questão, né? E além disso, a gente tem a questão empírica, né? Que é uma guerra que tem sido perdida há anos, são milhões do dinheiro público gastos à toa, milhares de vidas inocentes perdidas. E o que a gente vê como resultado? O fortalecimento do crime organizado, já que eles têm um mercado que é bilionário na mão deles, que foi entregue pelo Estado com o intuito de proteger a população, né? E a gente vê completamente o oposto disso. A gente vê uma sociedade que está sempre sendo ameaçada por esse crime organizado, e não só pelo crime organizado, como também pela polícia, que é, no Brasil, uma instituição completamente agressiva e não está de acordo com o que eu acredito. Agora, a questão do casamento homossexual, eu acho que é uma questão que não deveria nem ser discutida, porque para mim é um direito básico. Eu acho que ninguém tem o direito de dizer com quem alguém pode ou não se casar. É básico, então eu vou ser bem breve nesse assunto. Eu só gostaria de deixar um adendo aqui, que eu acho que homossexuais não só poderiam se casar, como também deveriam poder adotar crianças. Acho que é um princípio básico que deve ser defendido. Agora, a questão de uma sociedade ideal para mim é uma sociedade que tem a liberdade como princípio, tanto econômico como social como político. Acho que esses são os tripés assim da sociedade e eles têm que ser livres. Até porque liberdade não tem como vir pela metade. Porque liberdade pela metade não é liberdade. Então, não adianta a gente ter liberdade econômica e ter completamente controle social e político da população, como a gente teve, por exemplo, na ditadura do Chile. E não adianta a gente ter uma sociedade onde tem liberdades sociais e não tem a liberdade econômica. Basicamente, eu acho que a liberdade é o grande pilar para uma sociedade ideal. A questão cultural eu acho um pouco mais complexa de dizer, porque eu acredito que algumas raízes culturais devam ser mantidas, mas é lógico, elas têm que estar de acordo com os princípios da liberdade, da vida e da propriedade. Se não tiverem de acordo com esses princípios, acho que ela não deva ser confiável. Mas é lógico, se alguém quiser voluntariamente participar de uma sociedade em que esses princípios não são respeitados, por mim tudo bem. O meu problema é com a obrigatoriedade na participação de um sistema que a pessoa não concorda com as regras. Então, essa questão cultural é um pouco mais complexa, mas essa é a minha opinião. Agora, na questão dos pensadores liberais ou libertários que me inspiram, eu acredito que os pensadores liberais clássicos, como um todo, são de grande importância. Me sinto bastante inspirado por eles, porque basicamente eles foram os pais desse movimento em defesa pela liberdade. E também eu acho que os pensadores libertários como Hayek, Mises e Rothbard também são de extrema importância, porque eles desenvolveram a ideia da qual eu mais me aproximo. Então eu acho que eles têm grande importância no movimento. Agora, a questão dos projetos que eu já desenvolvi em prol da liberdade não foram muitos. Eu comecei desenvolvendo um grupo de estudos liberais em 2018 com alguns coordenadores do SFL, mas devido a algumas discordâncias com os membros, eu acredito que eles eram mais conservadores do que liberais, eu decidi me afastar e não dei continuidade no projeto. Então, basicamente foi isso. Agora, a questão de um colega que está sob minha responsabilidade e não entrega o que foi solicitado no tempo, e quando ele entrega
trabalho não está bem feito, o que eu vou fazer na posição de líder? Eu vou tentar entender quais foram as dificuldades, porque eu acho que isso é de suma importância, né? Você entender as dificuldades para você conseguir achar uma solução para esse problema. E depois disso, eu acho que devo fazer um juízo de valor e tentar achar uma solução para isso, primeiramente. E uma situação que eu descrevi, que eu demonstrei liderança, eu creio que eu não tive muitas oportunidades de demonstrar essa liderança, mas creio que em projetos da faculdade, trabalhos da faculdade em grupo, normalmente eu tento manter uma postura mais de liderança, porque algumas vezes o grupo não tem um desempenho esperado, então eu acho que às vezes é necessário um papel de líder mais presente. E basicamente é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando do processo seletivo e é isso. Uma boa tarde para vocês.